dois, três, pá. Queria fazer, não, quero fazer mais uma vez. Na década de 50, ele já existia um movimento de intercâmbio aqui na cidade. Curitiba era um berço de músicos que vinham e passavam uma temporada na cidade. E isso vem acontecendo ainda. Eu não sei se é uma cidade que, mesmo sendo uma cidade que é considerada fechada, as pessoas não se abrem, mas no que diz respeito à música, existe uma seriedade. Mesmo tímida, existe uma seriedade. E quando esses músicos de fora vêm, acontece esse intercâmbio, isso aflora, isso vem à tona. É uma empresa que fez um grande circuito de música instrumental brasileira. E basicamente, ou só, eu acho que, não, foi basicamente a gente trabalhou com orquestra aqui em Curitiba. Então Curitiba foi a primeira cidade que a gente fez um grande show, chama-se Brasil Musical. Foi na Pedreira, então tocou um monte de gente, tocou o Museu, Ediberto, o Armandinho, Arthur Moreira Lima, sei lá, um monte de gente, não consegui lembrar todo mundo. Enfim, esse projeto durou bastante tempo, eu parei com esse projeto em 98, eu saí fora. Mas aí, por algum motivo, Curitiba nunca saiu da minha cabeça. Eu gosto muito da cidade de Curitiba, e gosto muito dos curitibanos, né? Eu gosto do jeito dos curitibanos. Mais retraído, assim, mais quieto, até o momento de ficar amigo dos caras. Aí muda tudo. Fazer jazz em Curitiba tem uma tendência, eu vejo, uma tendência que ele se esparrama pelas gerações que vêm vindo, né? Então, desde a década de 50, Curitiba, que coincide com a época do bebop e do swing, aflorou assim muito. Na mão de vários músicos, como o Júlio Sabag, o Raul Souza, que veio para cá. Isso deu um boom na cidade, naquele período, e parece que desde então, sempre tem uma egrégora, né, que cuida do jazz em Curitiba. É pequeno, é um grupo pequeno, mas existe uma plateia bem fiel e elitizada que segue esses músicos, né? Eu sempre tive mais contato com os caras da música erudita aqui, né? O pessoal da orquestra. E aí, ao longo do tempo, fui conhecido mais também os caras da música popular. E aí a ideia do Curitiba Jazz Meeting foi que eu conhecia a Mirna, né? E sugeri uma vez o Daniel, falei por alto, que seria legal aqui em Curitiba, eventualmente ter um festival de jazz internacional, né? Gente da Europa, enfim, aquela coisa toda. E o nome Curitiba Jazz Meeting veio a Mirna ter essa ideia. O que eu achei fantástico, cara, porque não tinha passado pela cabeça nunca um tal do Jazz Meeting, esse encontro, né? Era sempre, vai ser o quê? Jazz Festival, né? E ficou bacana. Vieram vários artistas como Scott Anderson Trio, Rufo Baquinhos, banda, e em 2009 eu encontrei André Gereissati, que me perguntou, em março mais ou menos, o que ele poderia trazer para acrescentar ao Curitiba, a segunda edição do Curitiba Jazz Meeting. Aí eu pensei e falei assim, gostaria de ouvir Scott Kinsey, trio. 2009 eu mandei pro 15, pro Scott Kinsey. Perguntando, Scott, tá querendo vir tocar aqui e tal, um negócio de solo e tal. E aí o Scott demorou, sei lá, uma semana para responder a minha, eu nunca. Aí mandei de novo, 15, vai, tá aqui ou não? Aí ele mandou e-mail, cara, não way, né? Falou até um certo palavrão. Não vou tocar solo, não vou tocar solo nem nada, aí pronto. Não, tá legal, tudo certo. Então não veio um outro colega, outro amigo nosso, chamado Stu Goldberg, tecladista também,
o mesmo background até de coisa, mas com eletrônica, faz trilha de filme, é o 15, outro 15, aquela história. Aí esse ano de novo, eu acho que mandar e-mail de novo, o 15, ver aqui que ele fala. Mandei um e-mail, 15? E aí, bicho? Como é que é? Aí também, uma semana, demorou para responder, ele respondeu. Ah, André, sabe o que é, bicho? É que eu tô com o meu quarteto e tal, etc, né? Falou um monte de bobagem e não falou nada. Aí, porra, mandei ele, ô 15, vem cá, bicho, olha, você tá afim de tocar solo ou não? Aí, silêncio. Puta, uma semana. Bicho, dá pra ser hindu? Em 2010 eu contatei o Scott Kinsey para umas perguntas sobre o equipamento dele, os teclados, sintetizadores, e começamos a conversar. Ele perguntou, ele indagou como é que funciona a música na sua cidade, o jazz. Aí eu lhe contei que havia esse festival de jazz, o Curitiba Jazz Meeting, e ele lembrou que havia sido feito um convite para ele no ano anterior, para ele vir. Eu não diria, cara, bicho, deixa eu te fazer uma pergunta, numa hora, assim. Você é homem ou o quê? Só toca com a ajuda da tua mãe tem que estar junto, os outros colegas dando a mão pra você, tem que ter Scott Henderson te abraçando, bicho, senão você não consegue tocar. Se o Gary Willis não tiver em frente a você, você chora. O que é, pô? É o que é? Silêncio. Resposta, eu vou. E vem. Em agosto, mais ou menos, eu li no Facebook dele, ele tinha colocado uma nota dizendo que em outubro ele estaria tocando piano solo em Curitiba. E foi assim que nós nos encontramos. Ele deu ok em 2010 e foi um grande encontro, muito bonito, trazendo essa linguagem para a nossa cidade, dos sintetizadores, essa linguagem que une a minha obra também, que vem do encontro à minha linguagem. Então acho que esse foi, para mim, principalmente, foi um grande encontro, um grande meeting em 2010, regado ao som dos sintetizadores e dos teclados. When I was a lot younger, like my father liked the pianists like Oscar Peterson, Art Tatum, those guys that were like obviously incredible. You know what I mean? They played a lot of piano. They were, I mean, that's, I guess, I listened to that and I loved it and I tried to absorb that, but I always sort of knew that it wasn't really me. You know what I mean? But it was good that I heard it. But I was never going to be that kind of pianist that could play all that. I just didn't hear it like that. But when I heard him out, I went, that's more like what I hear phrasing-wise. Because he would always play pretty much the most incredibly melodic things that you could have. My favorite pianists, really, are like some of the older guys. You know? Older guys? Yeah, like I listen to Ahmad Jamal. No, not even, man. I like Ahmad Jamal. Ahmad Jamal was my man. I mean, the late 50s, Ahmad Jamal. He plays with his face. Unbelievable. It's just, somebody could listen to that and say, that sounds like cocktail music. Yeah. They could. But you can also listen to it and say, well, this swinging,
Yeah. Like the rhythm section, swinging, hard. And that minimalistic idea, minimalistic approach, and also that idea of setting you up to let your imagination do things. Yeah. Like he'll play 2 or 3 things, he'll repeat them, he'll repeat things. Then he just doesn't play. Yeah. You hear it. Yeah. You know what I mean? You still hear it in your head. Como eu falei, né, da década de 80, dessa geração, então é a fase do década de 70, 80 do jazz rock, do jazz fusion, principalmente a influência do grupo Edwin Reporter e principalmente do Joey Zawinul, que é um compositor incrível, músico incrível e que tem um trato com os instrumentos sintetizadores, os teclados, e isso agrega na vida de um pianista, né? É essa geração que vem usar esses timbres e traz essa sonoridade. Então o meu tipo de composição, ele tende para esse estilo, onde eu uso tanto piano acústico quanto os sons sintetizados e os grooves de rock, de metal. Nesse caso agora eu estou trabalhando com os meus meninos, meus filhos, o Ian e o Alan, e eles já são de uma outra geração, então eles têm esse peso, pedal duplo, essa coisa mais pesada que eu adoro, e então sempre vem agregando no meu som. As minhas composições são as composições dos últimos 7 anos que eu apresentei no show e que vão fazer parte desse CD que eu vou gravar agora nesse próximo 2011, que vai lançar em 2011, né, também com uma trajetória, né, é o primeiro disco solo, tratando de algumas composições antigas e as mais novas também, né. O requisito básico para que seja jazz, e talvez o único, é que você seja um improvisador, né? Que você não seja tão preso a nada. Ou fique preso também, se quiser você faz um troço super bem ensaiado, tá, com os improvisos e tal. Mas a ideia é que você possa mudar de ideia no meio do caminho, né? E tem essa capacidade, né, para mudar de ideia no meio do caminho. Esse é o único motivo que eu posso dizer que esse tipo de música que eu faço, que eu toco, que eu estou dentro, é chamado de jazz.